Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para refletir. Refletir para o nosso bem e refletir para que a gente tenha paz mental mediante tudo que acontece no mundo. Dicas e como suprir as nossas necessidades de uma maneira a ser mais produtivo, ser mais feliz, ser uma pessoa melhor. E para isso a gente vai ver as notícias de hoje e vamos tentar entender o que está acontecendo. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui está o noticiário na Itália. Por que eu vou trazer Itália? Porque nós vamos navegar por diferentes países, até para entender um pouco como a mídia direciona, né, o seu sofrimento e direciona o que eles acham importante. Né? Então nós temos aqui uma resposta de Israel na primeira página da Itália. Né? Eu vou traduzir aqui para que vocês tenham melhor leitura do que eu quero colocar. Então tá aqui para a gente entender. Israel, estamos atacando vários alvos. Instalação de urânio enriquecida. Agora as negociações dos Estados Unidos sobre energia são inúteis. Né? Eles colocaram os dois lados da notícia, mostrando aqui, né, o apelo do Papa e a posição do Macron. Né? Participaremos da defesa, mas não da ofensiva. Ok? Então a Itália, o posicionamento da Itália, né? Vocês verem os dois lados, vê a posição do Papa e vê a posição do Macron, né? O Irã acabará com a Síria, né? A ameaça de Israel. E falando dos ataques dessa última noite, né? Regime mutilado, os riscos para Khamenei, né? Que é o representante o Ayatollah, da hipótese de golpe, cenários possíveis. Então aqui avaliando a tentativa de derrubar o governo no Irã, se gerar, né, se produzir muito sofrimento. Lembrando que estamos falando da OPEP, estamos falando de petróleo, estamos falando de manter numa região produtora de petróleo Israel como principal força. Tá? Vamos pensar nisso, porque nós temos que pensar em inflação nos Estados Unidos, popularidade do governo americano e a principal força militar do mundo, né? Tentando administrar. Não adianta falar aqui de Israel sem falar quem fornece as armas e ganha fornecendo armas para Israel. Né? A Israel alerta que Teherã vai queimar se os ataques iranianos continuarem, e eles estão atacando de volta. Né? A grande questão é que se traduz, né, para a população de uma maneira religiosa isso, e por detrás existem grandes interesses econômicos. Irã e Israel trocaram ataques mortais com mísseis durante a noite, né? Enquanto Netanyahu diz que mais está a caminho. O detalhe é que Netanyahu viajou, ele não está em Israel, viu? Vale essa informação. Ele foi para a Grécia, deve estar voltando, mas no dia do ataque ele não estava. Então aqui você tem a CNN dando notícia, né? Aqui, ó, repórter da CNN encontra projétil caído em Israel, tá vendo? Então, assista as imagens dos ataques trocados durante a noite entre os dois países. Então, meio da guerra, né, acontecendo ali. O que mais fala numa das principais mídias americanas? Protestos planejados em todo o país antes do desfile militar de Trump. Continuam internamente um clima contrário ao presidente, uma manifestação muito forte contrária, e isso sendo reprimido de maneira militar, também internamente, as manifestações contrárias ao presidente americano. Tá? Barracos, ratos, regulamentos, a cena gastronômica ao ar livre de Nova York está uma jornada alucinante. Sempre disseram sobre a questão da sujeira, né, do metrô e sujeira do esgoto de Nova York, e não ser o lugar mais limpo e higiênico para se estar, né? Então aqui a gente tem... Eu vou passar Fox News, que é um tipo de jornal que facilita para nós a leitura, como a mídia projeta na nossa mente as nossas necessidades e os nossos medos, né? Então a autoridade israelense promete que teremos mais surpresas para o Irã após... Então você vê a Fox News como é mais pró-Trump,
ela passa mais uma versão, Teherã irá queimar, ela passa mais a versão israelense, né? Aqui, uma homenagem ao exército americano, esse que está pressionando as pessoas na rua, né? Um deputado republicano falando que vão explodir o Irã. Uh, e aí falando, né, aqui de forma o correspondente em Israel falando dos ataques recebidos de qualquer maneira. Tá bom, mas você vê nitidamente como que existe um direcionamento de pauta, né? E agora vamos analisar através dessa perspectiva mundial como é que isso também é feito aqui no Brasil. Então vamos aqui para o UOL, também trazendo a notícia principal. É claro que também você vê uma tendência a favor de um determinado lado, né? A favor de Tel Aviv, mata mais. Teherã vai queimar as mesmas ameaças reproduzidas nos principais jornais, né? Então você vê que existe, né, uma certa forma de visualizar o problema, né? Da nossa mídia também, ela é bastante influenciada por certos padrões das mídias internacionais, né? Porque existem interesses financeiros e econômicos, né, também por detrás da nossa mídia. Aí também tem aqui a manifestação do Papa, né, também aqui colocado. O que nitidamente é uma coisa assim, sabe aquela coisa de martelar até entrar na cabeça das pessoas? Toda semana saindo pesquisa para presidência. Como se isso fosse. Você está realmente esperando a próxima pesquisa para a presidência. Né? Nós estamos há mais de um ano da eleição. Nós sabemos que o mercado financeiro paulista já escolheu seu candidato. Então, sempre as pesquisas mostrando ali, né? Mas talvez o nosso candidato tenha chance, talvez. E vai martelando, sendo que nós temos, né, dados econômicos, dados sociais a favor do atual governo e dados terríveis do Estado de São Paulo, mas assim, sinceramente, dados terríveis sobre o Estado de São Paulo de violência, de venda da máquina estatal e também de má gestão, além do massacre de uma população, privatização e sabe o que é gentrificação? É você pegar uma região onde existem pessoas com questões financeiras menos favorecidas vivendo nessa região e você cria um movimento de especulação imobiliária e expulsa essas pessoas. Então o governo de São Paulo fazendo, né, da prefeitura e do estado fazendo um projeto de gentrificação no centro de São Paulo, né, favorecendo certas imobiliárias e principalmente certos bancos, os mesmos bancos que ganharam com a privatização da Sabesp, a mesma estrutura financeira dona de certos jornais, né, ou que financiam certas mídias. Então a gente vê aqui um movimento e essas pesquisas toda semana martelando em cima sem informar o que você precisa saber, né? Então aqui coisas para se pensar. Documentos familiares, aqui um ataque, né, ao movimento indígena, a gente tem aqui uma resposta à questão da PL, que está, né, ganhando força novamente, né, conscientização em relação à questão do desmatamento. Então vocês vão ver muita coisa atacando o movimento indígena, atacando o movimento de defesa, né, da preservação da natureza e coisas assim. A Mundial de Clubes, que é uma coisa tipicamente nossa, os americanos, você vê, não tinha nada sobre o Mundial de Clubes acontecendo nos Estados Unidos, a gente não viu nada lá, né, nos dois jornais que a gente viu, tá bom? A fraude do INSS ajuda a explicar avaliações negativas do governo em pesquisa. Essa questão de como a mídia coloca a fraude do INSS de uma maneira mas isso está fragilizando a visão e não informa o que está acontecendo, né? Não informa da onde surgiu a fraude, não informa aonde se abriu possibilidade para realizar a fraude e onde se fechou essa possibilidade de realizar a fraude com investigação. Então, de novo, você vê que existe uma tendência na forma de dar a notícia, né? E aqui você tem outras notícias, né?
que eles dão menos importância. Antes de frear retroativo, o judiciário paga o recorde de 1 bilhão em 3 meses. Existe uma questão dos salários nos judiciários que realmente precisa haver uma investigação e controle, então esse é um ponto. Mas a outra coisa que tem por detrás é o ataque ao servidor público, porque é uma maneira de favorecer interesses de privatização e dizer da menor necessidade de governo. E no nosso país, com a defasagem social que você tem, e é visto privatizar, também não é o caminho, como a mídia também defende. Então é outra coisa para se pensar, tá bom? E refletir. Né? Nós temos todos os casos de privatização com problema. Né? A gente não precisa falar problemas da distribuição de energia elétrica, problemas da distribuição de combustível, nós temos problemas da distribuição de água, Rio de Janeiro e São Paulo, nós temos a questão dos metroviários e a queda da qualidade no transporte público. Então, assim, por quê? Porque serviços sociais que é para a população não deveriam visar o lucro, né? E não investir no bem da população, e sim no bolso de alguns. Ok? Então, essas são as notícias de hoje. Uma coisa que eu quero deixar claro para você é que esse é só um processo de você desenvolver mais inteligência e um olhar mais distante, um olhar mais suave sobre essas agitações do mundo, para que você tenha assim a condição de, com a sua clareza, poder despertar, poder agir de uma forma mais suave, mais tranquila. E se você quiser aprofundar isso, nós temos os processos terapêuticos, os atendimentos terapêuticos online. Você vem no site do cienciameditativa.com e você acessa isso. Você tem os cursos, a plataforma de cursos com um pagamento apenas. Você tem o curso de ouro de meditação com mais de 20 técnicas de meditação, curso Mindfulness e Psicologia Budista, explicando, né, a origem budista da técnica de Mindfulness e como isso é um pouco mais profundo do que a maior parte da mídia propõe. Os benefícios, um curso só sobre os benefícios comprovados e as críticas da Universidade de Harvard em relação a Mindfulness, o curso Relacionamentos Felizes e o curso de História do Budismo, todos ali disponíveis. Um pagamento, você acessa a plataforma toda. Você tem aqui um vídeo explicando mais detalhes sobre isso. Você quer saber um pouquinho mais sobre o meu currículo, minha vida, para não ficar falando aqui, é só vir aqui e clicar. Nós teremos um upgrade da plataforma com uma outra linhagem de cursos, mas isso mais para frente, não exatamente agora. Ciência da Mente News, aqui alguns materiais de estudo, alguns materiais de pesquisas. Se você clicar aqui, você vai ter acesso e notícias interessantes. É o nosso grupo do Telegram, para você estar sempre sabendo dos vídeos e das novidades assim que a gente lança. Nosso Instagram, o canal do YouTube e um pouquinho da nossa história aqui em outro vídeo, tá bom? Tudo aí disponível para você. Eu espero você no próximo vídeo. Grande abraço, até mais.